Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Comentando Notícias. Comentando Notícias é aquele espaço que a gente reserva para comentar as notícias enviadas lá no Telegram, no canal do Telegram da Educação Consciencial. Se você não está inscrito ainda, por favor, vai lá, se inscreva, que eu mando pelo menos uma notícia por dia pertinente ao despertar da humanidade, né? E hoje a notícia que eu separei para comentar para vocês é essa, o seguinte, é a notícia do Sou Científica, o site Sou Científica, né, na divisão de Planeta e Ambiente, do dia 18 de dezembro de 2021. É uma notícia muito interessante que tem a ver com o que estão falando hoje em dia, o que a gente fala muito de inversão dos polos da Terra, né, eletromagnetismo, enfim. A notícia é o seguinte: era possível ver auroras do Brasil 41 mil anos atrás. Então vamos lá. Eu estou com a notícia aberta aqui e vou destacar alguns pedacinhos dela, né? Então, era possível ver a aurora no Brasil há 41 mil anos atrás. Então, vocês sabem que o Brasil vai mais ou menos, tá, gente? Por favor, ali do Equador até o Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio passa ali em cima de São Paulo, o Equador passa lá no norte, bem no norte do Brasil, né? E, obviamente, hoje em dia a gente não consegue ver a aurora, né? Aquela aurora boreal. O que é a aurora boreal, né? Ela é possível ser vista, são aquelas iluminações, né? São aquelas luzes que a gente vê no céu quando está próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul, né? Que são locais onde os ventos solares, né, esse eletromagnetismo solar encontra com o eletromagnetismo terrestre e ele acaba dentro desse buraco, digamos assim, da proteção da Terra, ele acaba, algumas radiações acabam se infiltrando. Estou explicando de uma forma muito simples, hein, gente? E a gente consegue ver como luzes no céu, né? Ou seja, como o campo eletromagnético da Terra é muito forte como um todo, né? Imagina um torus, assim, né? Como se fosse uma maçã, né? Obviamente essas radiações não chegam no planeta como um todo, então o que ela faz? Ela entra, parte dela, né, uma parte pequena entra pelos polos, né, e a gente consegue ver isso na alta atmosfera, e obviamente consegue enxergar isso aqui do chão como umas luzes, né, muito bonito, né, a gente consegue ver isso no norte, no Canadá, consegue ver, né, no norte da Noruega, da Rússia, enfim, lá no norte e também no sul, né, dependendo da época do ano, lá na Antártida, né. Então, o que a reportagem está falando aqui, há 40 mil anos atrás a gente conseguia ver isso no Brasil, como assim? Aí eu começo a explicar, né, como no Brasil, né, para isso a força eletromagnética, o campo eletromagnético da Terra tem que estar muito fraco, né? É exatamente isso que ele fala 40 mil anos atrás, através de um evento chamado Lachan, né, ou excursão Lachan, né? Diz que mais ou menos 3 a 4% da força total do campo eletromagnético da Terra estava presente naquele momento. Poxa, há 40 mil anos atrás, 40 mil anos na história terrestre foi ontem. Imagina, um planeta com 4,5, 5 bilhões de anos, 40 mil anos aconteceu há um segundo atrás da história do planeta, né? Para a gente ver como essas mudanças eletromagnéticas do campo eletromagnético terrestre, elas são constantes e elas fazem parte da história do planeta, da natureza do planeta, da natureza universal, gente. Então, quando a gente fala de inversão de campo magnético, modificação de campo eletromagnético, buracos, falhas, fortalecimento, enfraquecimento, tudo isso são coisas naturais na história do planeta. Não é o homem que está fazendo, não é nada, não é a mudança climática que está fazendo isso. A gente já está vendo o que está acontecendo. E a gente vê a história do planeta de bilhões de anos atrás, e uma história tão recente, né, onde a gente já tinha, oficialmente, pela ciência, hominídeos morando aqui, né, na Terra, na superfície da Terra, 40 mil anos atrás. Isso a ciência, não preciso ir nem nos estudos do despertar consciencial, a ciência já diz isso, que hominídeos já moravam aqui, animais moravam aqui, plantas já existiam, obviamente, e com esse enfraquecimento natural do campo eletromagnético da Terra, onde auroras podiam ser vistas nos estados do norte do Brasil, olha só, ele menciona aqui alguns estados do norte do Brasil, isso conseguia ser visto, olha só, Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará, vocês imaginam isso?
E a vida na Terra não acabou? E a vida, nem a vida mineral, nem vegetal, nem animal? Ué, por que a gente tem tanto medo assim, então, das mudanças eletromagnéticas, né? Por que colocam tanto medo assim? Claro, a tecnologia hoje em dia seria muito afetada. Será que não foi afetada naquela época? E aí eu deixo essa pergunta para quem está mais mais profundo nos estudos da educação consciencial, né? O que eu quero falar para você, gente, a mensagem e o porquê de eu ter escolhido essa notícia é: não caiam no truque do medo, tá? O fato em si, do enfraquecimento, a modificação, a inversão do polo e tudo mais, isso são coisas naturais que acontecem com o planeta. Mas essas informações são, sim, propositalmente manipuladas para gerar medo. Então não tenham medo do que é natural do planeta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e que leiam também a reportagem inteira, tá? Não lê só o título, leiam a reportagem. Vamos adquirir esse hábito saudável, né? De ler por completo. Espero que vocês tenham gostado, então, do Comentando Notícias de hoje e a gente volta numa próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online na sua casa a qualquer momento, no seu ritmo.